Muito boa noite a todos vocês. A live do Lumen. Hoje eu não me recordo qual é a data de hoje, que dia é hoje. Eu acho que é dia 12 de fevereiro, sexta-feira. É uma alegria muito grande poder participar aqui do Projeto Lumen com vocês mais uma vez. Muito bom mesmo. A gente vai aguardando o pessoal se conectar com a gente, para a gente começar um bate-papo muito legal hoje. Então você que está nos assistindo, avisa a galera que começou a live e que a gente está pronto, né, para dar início a mais uma live do Parábolas. Do Parábolas em parceria com o Projeto Lumen, né? Força do Hábito. A gente já vai chamar o nosso convidado de hoje e eu quero só aguardar aí enquanto vocês vão se conectando. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês avisarem o pessoal e participarem com a gente aí desse bate-papo, dessa conversa hoje. Vai ser muito legal essa live de hoje, muito interessante mesmo, vale a pena conferir. O nosso amigo Luiz já está conosco e nós já vamos conversar com ele a respeito de vários assuntos. Bom, eu quero começar, né, a live reforçando aí a ideia da iniciativa Lumen, né? Nós começamos esse projeto em parceria, né, com o Bando de Quadrados Liga Teológica e Parábolas Geek, né, esse triunvirato, esse trio, onde nós pensamos temos muitas ideias, né, mas por hora unir esses projetos em torno de assuntos comuns. Então todos os meses, toda semana você tem um post novo com um assunto elaborado por cada um dos projetos. Hoje, inclusive, tem texto novo no feed, onde a gente fala sobre polarização, usando FIFA e PES como referência. Então esse é o assunto do texto de hoje. O texto da semana passada falou sobre amizade. Então todos os meses tem um tema central e a partir desse tema a gente desenvolve os textos e vai conversando com o pessoal, né? Então essa é a primeira fase do projeto que aconteceu ao longo de 2020 e nós iniciamos então agora nesse mês de fevereiro a fase 2 do projeto que a gente intitulou de Iniciativa Lumen, e a partir daí a gente vai conversando com outros projetos, né, para tentar expandir mais essa conversa, expandir mais esse universo, né, dos projetos que lidam com cultura e com cristianismo de alguma forma. Então nós estamos em contato com vários projetos que eles estarão conosco no Lumen, para que a gente fale pouco e eles possam falar bastante a respeito do que eles estão fazendo para o reino de Deus. Então, a iniciativa Lumen tem esse objetivo, né? Qualificar essa conversa, elevar o nível, né, dos assuntos para trazer inspiração para aqueles que estão acompanhando aí os projetos, né? E também tem o sonho, tem o desejo de criar o seu próprio projeto, né, de cultura e cristianismo. Então a ideia é que vocês possam se inspirar em projetos diferentes, né? Sempre a gente tem, essa é uma das nossas regras, né? Trazer projetos novos que também abordem aspectos diferentes da cultura para que a gente possa trazer conteúdo, qualidade e inspiração para vocês, tá bom? Esse é um pouco do assunto aí, né? Enquanto a gente espera o pessoal conectar. A Larissa já chegou, nossa amiga Malu Campo também. Muito boa noite a todos aqui na live do Lumen. Vale a pena vocês participarem, tá? Então, se eu fosse você, convidava o pessoal para participar aqui dessa conversa, que vai ser muito boa. Eu vou chamar o meu convidado, então, sem mais delongas, e a gente vai começar a trocar uma ideia, tá bom? Larissa que chegou aqui, você me ajuda com o horário, tá bom? Hoje nós temos obrigações aí ao longo da noite, então não podemos atrasar muito aqui
e também não ocupar muito tempo do nosso convidado, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo jóia? É um prazer ter você aqui com a gente no Lumen. Boa noite. Boa noite. Prazer é meu. Estou feliz de estar aqui com vocês e bater esse papo. Tenho certeza que vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. Bom, eu podia falar um pouco a respeito do que eu conheço do Luiz, mas eu vou deixar ele se apresentar, né? Falar um pouquinho sobre ele, porque temos projetos conjuntos aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da conversa, né? Como os caminhos se cruzam, né? Quando há um propósito no reino, Deus ele prepara, né? As coisas vão acontecendo. Então eu queria que você primeiro se apresentasse, Luiz, para o pessoal, contasse um pouquinho quem é o Luiz, para quem não te conhece possa conhecer, tá bom? Tá bom. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Agradeço mesmo de coração a oportunidade. Então, eu me chamo Luiz Miguel, eu sou casado com Débora e nós temos 3 filhos, Agnes, Annelise e Luíde. Eu sou pastor batista e desde 2005, desde 2006, nós estamos trabalhando, implantando igrejas no interior de Minas Gerais. Então esse tem sido o nosso ministério, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, fundar igrejas. Nós ficamos por 8 anos em Vargem Bonita, que era uma cidadezinha de 2.000 habitantes, e agora estamos em Piuí, tem por volta de 35.000 habitantes, e aqui nós temos servido ao Senhor, pregado o Evangelho, e tentado ajudar o povo aqui com a palavra de Deus. E no meio disso surgiu os livros, muito além dos videogames, e agora eu tenho trabalhado com isso também em paralelo ao ministério pastoral missionário. Maravilha. Eu acho que o pessoal que é comum, né, os seguidores comuns conhecem o seu lado gamer, né? Mas esse lado ministerial eu acho que não fica muito claro ali, a não ser que o pessoal compre o livro e leia um pouco a introdução ali, conheça um pouco da sua biografia, né? Então, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia. Eu acho que é muito importante para o pessoal que assiste. A gente tem muitos jovens adolescentes que acompanham os projetos e estão aqui no Lumen também, com relação a essa ideia do chamado ministerial, chamado pastoral, né? Então acho que é interessante a gente começar essa conversa, Luiz. Posso chamar de Luiz, posso chamar de pastor? Tudo certo? Não, fique tranquilo, sem problema, não se preocupe não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como começou, quando você descobriu esse chamado, porque talvez tenha muita gente nos acompanhando que tem as dúvidas, né? Aquelas dúvidas de pensar um pouco sobre isso e tudo mais. Então, eu queria que você contasse como foi com você, né? Porque não existe fórmula pronta, né? Deus age Exatamente. de uma forma com cada um, mas é interessante ouvir as experiências pessoais, porque ajudam aí, com certeza vai ajudar muita gente aí que está nos acompanhando hoje. Tá bom. Então, meu chamado ministerial aconteceu por volta dos 13 anos de idade, logo depois da minha conversão. Eu fui para a igreja, eu tinha 4 anos, minha mãe se converteu e me levou desde cedo, me ensinou nos caminhos do Senhor. Então eu estava ali no contexto de igreja, sempre aprendendo, escola dominical, escola bíblica de férias, e gostava muito, mas eu só fui entender o evangelho mesmo e crer em Cristo como meu Salvador com 13 anos de idade. E pelo que eu me lembre, assim, basicamente ao mesmo tempo, na mesma época, Deus já foi trabalhando no meu coração para o ministério. Eu não sabia se seria pastor, missionário, mas eu sabia que Deus queria algo a mais. Então, ele fez isso comigo através das mensagens, dos testemunhos de missionários que vinham visitar a nossa igreja, em Caçapava, no interior de São Paulo. Nos retiros que eu participava com os jovens da igreja, com os adolescentes. Então, eu tinha plena convicção, já com 13 anos de idade, que Deus queria algo a mais, que me queria envolvido integralmente na obra, né? E à medida que os anos foram passando, servindo na igreja, ajudando, trabalhando ali, quando chegou no ensino médio, que era o tempo de tomar a decisão, estava até conversando isso com a minha esposa essa semana, com os meus filhos também. Eu não tinha inclinação para nada, o que eu vou fazer, que faculdade, que rumo que eu vou tomar. Mas no fundo eu sabia, Deus quer um ministério, você tem que ir para o seminário, tem que se preparar. E até que durante ali o 3º ano do ensino médio, eu criei vergonha na cara, assumi
o chamado de Deus, conversei com minha mãe, com meu pastor, e aí já fui me preparando. No ano seguinte ingressei no seminário, ainda com 17 anos, Uau, e cedo. me formei em teologia. E durante o tempo do seminário que Deus nos direcionou para missões. Estava aberto o que Deus quisesse. E na época eu queria ser missionário no Japão, né? Uau, que Por legal. causa da influência aí dos Aham, animes, mangás, a cultura, né? aham, E aham. eu tinha vontade mesmo, aquele carinho pelos japoneses, sabendo da dificuldade lá que tem o evangelho, né, na cultura japonesa. E Deus nos trouxe para o interior de Minas Gerais, e aqui tem sido maravilhoso. Nossos filhos nasceram aqui, nós temos servido ao Senhor e visto Deus agir, nos usar, vidas sendo salvas, edificadas, igrejas nascendo. Tem Uau. sido muito especial mesmo servir ao Senhor. É um resumo um pouquinho do nosso chamado e ministério. Eu acho importante, né, a gente poder conversar um pouco sobre isso, porque às vezes o pessoal conhece só o livro ou o projeto muito além dos videogames, né, e às vezes não conhece a pessoa por trás do projeto, né. Isso acontece Isso. bastante com parábolas também, então as pessoas conhecem os devocionais, conhecem, mas não sabem muito da nossa história. E se você é parecido comigo, até quando a gente conversa, eu entendo um pouco assim. Eu não gosto muito de falar sobre mim, assim, sobre formação, sobre o que eu não gosto muito, tenho um problema com isso, né? Então, às vezes é bom a gente ter essa oportunidade de poder falar, porque quem está assistindo pode acompanhar. Poxa, olha a trajetória, né? Olha o processo. Acho que isso é importante para quem nos acompanha. Luiz, eu tenho batido muito nessa tecla de que nós temos que abraçar os processos de Deus, né? Talvez essa tenha sido uma dificuldade dessa geração, que é compreender que Deus ele age a partir de processos, não é nada da noite para o dia, né? E a geração do smartphone, da internet banda larga, tem uma dificuldade, né, em Que é compreender tudo na essas. hora, né? Então, esperar, então, são conceitos que a gente está perdendo um pouco como se relacionar, né? Então, acho que é importante a gente parar um pouco e ver, olha, o que está acontecendo hoje, ele é fruto de uma somatória de experiências, né? Que passam pelo Exatamente. seminário, passa pelo ministério pastoral, e tudo isso vai ajudando nesse arcabouço para chegar no projeto, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, então, porque, bom, antes do projeto tem que saber como que começou a tua experiência no mundo dos games, né? Qual que foi a tua experiência, né? Porque para fazer o que você faz tem que ter um amor, assim, né? Tem que ter algo especial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o seu encontro, né? E como que o videogame fez parte e ainda faz da sua vida, da sua trajetória. Tá bom. Durante todo esse processo que eu citei, o videogame estava ali, de um jeito ou de outro, direto, indiretamente. Claro que nos anos de seminário, bem de lado, só nas férias. Nos primeiros anos de ministério, praticamente não jogava, nem tinha nenhum videogame mais. Tem tempo para tudo, né? Tem ocasião para tudo. Mas começou no final dos anos 80, quando eu vi um Atari na casa de uma família amiga da nossa. E visitando a família, eu via aquela coisa estranha, futurista ali do lado da televisão. Aquilo me chamou a atenção, né? Eu achei legal, mas fiquei com vergonha de pedir para mexer e tal, fiquei só observando. E nos meses e anos ali, final dos anos 80 e começo dos anos 90, os amigos começaram a ter Atari. E um ou outro chamava para jogar. Então o primeiro contato foi com o Atari. Pitfall, River Raid, Enduro, Come Come, Esconde-Esconde, Box, aqueles joguinhos Aham, bem aham. marcantes, né? Então ali fiquei encantado. Aquilo ali era um negócio futurista, me chamou a atenção. E aí no começo dos anos 90, acho que 91, 92, eu queimei minha perna na moto do meu tio. E eu jogava futebol praticamente todo dia e com a perna queimada não podia jogar. E fiquei lá meio fazendo drama pro meu pai, né, para ele comprar um brick game, aquele Aham, Tetris, né? aham. E ele falou: tá bom, ficou com dó, os meninos o campinho era na frente de casa, todo mundo jogando, e eu lá sentado observando. Aí ele foi comprar o brick game e voltou com o Turbo Game CCE, né, aquela caixa bonita, um avião na capa, e os gráficos eram de outro mundo, né, comparado com o Atari. Então ali que começou mesmo, fiquei encantado com Super Mario, os jogos de aventura são os meus favoritos. E comecei a jogar, passei pelo Super Nintendo, depois pelo 64 e o PlayStation.
Quando eu fui pro seminário, eu vendi o PlayStation, juntei o dinheiro para ajudar a pagar a primeira mensalidade, a mudança. Ah, que dor no Inclusive, eu estudei em coração, hein? Curitiba. Oi? Estudou na Fabapar aqui, na Faculdade Batista, aqui em Curitiba? Não, é no Seminário Batista Regular, em Pinhais. Ah, em Pinhais. Tá. Em Pinhais. Aí vendi o PlayStation e durante o tempo de seminário e no começo do ministério fiquei sem videogame, deixei bem de lado. Jogava uma outra coisinha no computador bem raramente, Uhum. até que em 2009 eu vi o Nintendo Wii na casa de um outro pastor amigo, fomos fazer uma visita e eu vi eles jogando Wii, mexendo, aí voltou, né, aquele encanto. Aham. Aí recomeçou, aí eu juntei o dinheiro, compramos um Nintendo Wii usado alguns meses depois, e eu tenho jogado nele com as crianças, né, com minha esposa, com os filhos, até que em 2017 veio a ideia do livro, e agora já foram surgindo, ganhei videogame em sorteio, achei videogame em lojas de eletrônico, agora tem uma pequena coleção aqui, Uhum. agora tudo como material de pesquisa e trabalho para os livros e a revista, né? Essa é a dica, né? Faça, estude, pesquise coisas que você goste, né? Porque não é, é prazer, a fronteira entre o trabalho e o prazer, ela, né? Ela se funde, né? Com Então, certeza, junta tudo. muito legal. Ó, tem pessoal aqui dando boa noite para você, o É Wagner. o Wagner, um abraço aí para o meu amigo Wagner. Quem mais estava com a própria Larissa aqui estava falando sobre o processo, né? Tá aqui, ó, a questão do Japão, né? Os avós da Larissa são de lá. Eu não sei se Muito eles legal. ainda, se eles moram lá ou se eles nasceram lá. Pois a Larissa confirma aí pra gente, o pessoal aí se conectando aí para participar da nossa conversa aqui, né? Ó, Só um Campina comentário, Grande. irmão, sobre o Japão. No segundo ano de seminário, que comecei a namorar com a minha esposa, quando eu conversei, fui pedir ela em namoro, eu falei assim, olha, você está disposta a ir para o Japão comigo? Porque eu tinha convicção, se Deus me mandasse, a minha esposa tinha que ir comigo, né? Senão não tinha como nem namorar, casar. E ela falou, não, tô pronto, eu vou com você pro Japão. E depois eu fui lendo histórias parecidas nos livros de missionários, nas biografias, né? Uhum. E até o John Piper fala isso, algo parecido. Que a esposa, o marido tem que ter o mesmo propósito, o mesmo amor, estar dispostos a ir a qualquer lugar, né? Por amor a Uhum. Deus e pelo Evangelho. Então aí, dica pro pessoal, né? Quando você for encontrar o varão ou a varoa, então tenha ciência, né, de que o propósito está alinhado, né? Alguém quer ir para o Japão, Exatamente. você quer ir para o Japão ser missionário, a esposa quer ser uma empresária multimilionária, é complicado conciliar aí os propósitos, né? Então fica a dica aí de relacionamento. Vai chamar o Pastor Luiz aqui para falar só sobre relacionamento numa outra live aí. Pro pessoal aí, com certeza. Pode ser, pode ser. O nosso amigo Vitor chegou, tem mais gente aí dando boa noite pra gente. Campina Grande, na Paraíba. Moisés, acho que passou pra gente, não? Boa noite direto de Campina Grande. O nosso defunto aí, o Victor também é o parceiro nosso aqui no Lumen. Muito, muito bom. Muito boa noite a todos aí que estão se conectando com a gente. Luiz, eu quero saber então agora, juntar as duas coisas, né? A gente teve o ministério, a gente viu a tua trajetória junto com os games, e como é que você fundiu as duas coisas aí, criando o projeto, quando eu conheci você em 2018, né? Naquela XCOM, lá em Valinhos, que a gente conversou lá Isso. pela primeira vez, e aí a gente tem conversado desde então, né? Com muita alegria, muito prazer poder caminhar, né? De certa forma, com objetos semelhantes, né? Tudo envolve a cultura, então acho que as coisas se complementam. Mas eu queria saber como é que foi que você juntou as duas coisas, né? Como que foi parar aí um livro que fala desse universo fantástico dos retro games e também o cristianismo junto com tudo isso aí. Tá. Então, eu não ficava muito envolvido com os videogames nesses anos, né? Eu lia uma matéria ou outra, então eu parei, eu peguei o Nintendo Wii e fiquei só com ele. Mas de vez em quando eu lia as notícias, sabia um pouco do que estava acontecendo, o que lançava. Mas eu gostava de ler de vez em quando algum blog, algum site sobre jogos antigos, que é o que eu gosto, é o que eu entendo, o que eu vivi.
Então, sempre que dava, eu lia alguma coisa. E nessas pesquisas eu descobri os livros de um autor chamado Ítalo Chianca. E ele escreve crônicas retrogamers. Então tinha um livro gratuito, um PDF, Game Chronicles, que era o título. E vários amigos escreveram uma crônica da infância e tal. Aí eu baixei aquilo, comecei a ler. E li rapidinho, assim. Eu me vi no livro, parecia a minha infância, a minha adolescência. Que E eu legal. me divertia com as histórias, eu comentava com a minha esposa, com meu irmão, e eu achei muito legal aquilo, e as memórias vieram assim, na hora, sabe? Não foi nada planejado, então à medida que eu lia, as memórias vinham vívidas, a da minha infância e adolescência. E aí, através daquele livro, descobri outros livros do mesmo autor, e fui lendo todos. Eles foram disponibilizando todos em PDF, e eu baixei todos, e li todos, e enquanto eu lia, eu fiquei pensando, será que eu poderia contar a minha história? Será que seria legal alguém ler as minhas crônicas, as minhas aventuras e desventuras no mundo dos games? E aí, nessa pesquisa e leitura, eu fui descobrindo que tem um público retrô muito forte no mundo e no Brasil. Muita gente, tinha muito material na internet, muita gente que gosta. E eu pensei, acho que eu vou arriscar. Eu vou escrever as minhas crônicas e vou aproveitar para falar de Jesus para os leitores, para os jogadores. Então, eu acho que eles vão se identificar com algumas das minhas histórias, vão gostar. E eu posso mostrar um ponto de vista diferente, um crente que joga videogame, um pastor que entende, quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos. E aí eu orei e comecei a escrever. Inclusive falei com o Ítalo se ele escreveria o prefácio. E ele se prontificou, falou que escrevia. Então eu coloquei as crônicas no papel, foi muito fácil. As memórias vinham assim, eu sentava ali no computador e rapidinho escrevia. E pensei na maneira de aplicar o evangelho, de explicar ali a questão da arte, né, de Deus como um Deus artista, e tirar aquela demonização que muitas pessoas têm dos videogames, e passar essa mensagem, tanto divertir o leitor, trazer aquela nostalgia, mas também apontar para o Criador, para Deus e para Cristo. Então, foi em 2017 que eu li as crônicas do Ítalo, e também a do Marcos Garret, que é outro autor, retrogamer. Ele escreve mais antigo, dos anos 80, do Atari, do Odyssey. E aí eu decidi colocar as minhas no papel, preparei um financiamento coletivo bem pessoal, no Facebook mesmo. E a turma gostou, se empolgou, quis apoiar. E outros queriam ver as histórias. E aí eu pus no papel e consegui lançar de forma independente. E começou esse projeto aí. Aí não parou mais, graças a Deus. Tem sido bastante, tá bastante ativo, né, nessa produção literária. Aproveitar então para você continuar falando disso. Tem muita gente que me procura que tem a vontade, o desejo de escrever um livro, escrever alguma coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho do teu processo, né? Como é que foi para você escrever esse material e sozinho? Ele já volta então. Acontece, né? Vamos chamá-lo mais uma vez. Mas olha quanta coisa interessante a gente já abordou já nesses minutos iniciais aí da nossa conversa, né? Muito bom. Se vocês tiverem perguntas, né, a respeito do nosso assunto, é só você deixa a sua pergunta aí, a gente deixou uma caixa de perguntas nos stories, mas você pode fazer por aqui também, perguntas que você tenha para o Luiz, a gente vai fazer aí com todo o prazer, tá bom? Vamos voltando aqui para nossa Farley, boa noite, boa noite. Olha, presença ilustre na live hoje, né? De volta. Tudo bem, beleza. Eu não sei se você conseguiu ouvir a minha questão, mas eu posso refazer. Deu uma travada ali no final, eu não sei o que você ouviu. Não ouvi nada. O que você começou a falar, travou e tive que legal. sair.
Bom, muita gente que nos procura, sempre pergunta sobre a questão do livro. Muita gente tem vontade de produzir material, mas assim acha que é um bicho de sete cabeças, né? Processo muito complicado. Eu já falei bastante sobre como é o processo de escrita dos livros do Parábolas, que a gente escreve, mas queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência aí como escritor agora, né? A gente já conheceu um pouco o pastor, o jogador, né? O gamer, e agora eu queria que você falasse um pouquinho do processo criativo. Como que você faz? Porque em 2017 já foram 3 livros, né? Uma trilogia do Muito Além dos Videogames, que tenho todos aqui com muito, muito prazer. E agora tem um outro projeto que eu vou deixar para a gente falar um pouquinho daqui a pouco, que é o projeto das revistas periódicas, né? Porque é uma outra pegada. Então eu quero que a gente possa falar dos 2 projetos aí para quem está acompanhando a gente, tá bom? Tá bom. Então, assim, na questão da escrita dos livros, da publicação, não foi tão difícil, porque eu já tinha escrito 3 livros teológicos antes de começar esses livros de crônicas gamers. Quando eu fiz a minha convalidação em teologia, porque o meu curso era livre, não tinha o reconhecimento do MEC, né? Uhum. Então, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer essa convalidação. E quando eu fiz o TCC para concluir o curso, deu tanto trabalho, né? Tanto estudo, tanta pesquisa, tantas horas. E eu queria ser professor. A gente estava com algumas dificuldades financeiras e eu estava tentando ser professor para poder ajudar, né, de alguma forma na família. E não deu certo, Deus fechou todas as portas, não consegui. E eu pensei, foi tanto trabalho para essa convalidação que pode ser à toa. Eu acho que eu vou pegar esse TCC e transformar num livro. Eu escrevi sobre Neemias e liderança. Uhum. Fiz um paralelo ali entre missões e liderança e o livro bíblico de Neemias. E aí publiquei o primeiro livro de forma independente. Eu fui descobrindo sites de autopublicação, fui pesquisando, assistindo vídeos, lendo. E com a ajuda de alguns irmãos e amigos, eu consegui publicar. Inclusive agora já é publicado pela editora, Crescendo. Que legal. Esse aqui é a Missão de Neemias, foi o primeiro. E depois escrevi mais um livro de missões, vários sermões e mensagens, meditações sobre missões, e um comentário bíblico de 1 Pedro. Então, quando eu comecei as crônicas Muito Além dos Videogames, eu já tinha certa experiência. Sim. Mas qual que é o meu processo? Qual que é a minha... Primeiro eu coloco tudo no papel. Eu escrevo tudo que vem na cabeça, todas as ideias, e preparo o material. Aí depois eu vou oferecendo para as editoras. E nesse processo a gente ouve milhares e milhares de nãos e muito silêncio destruidor, que eu acho pior que o não. Silêncio, o não você já sabe que aquela porta não vai, né? Exatamente. Não tem esperança, né? O problema é quando não tem resposta. Aí você, poxa vida, será que vão me responder? Será que eu vou ter retorno, né? Então... isso é difícil. Sei então bem como eu recebi alguns manuscritos de volta, vários não, mas aí eu fui descobrindo a autopublicação. Uma realidade que a gente tem agora que os escritores não tinham no passado, né? É uma facilidade. A internet ajuda, a gente pode divulgar o livro. Então eu fui fazendo amizade com os retro gamers, com os jogadores, participando de grupos. Então, quando eu consegui publicar de forma totalmente independente, eu fui apresentando para esse pessoal que gosta. Fui entrando em contato, tem um livro aqui de crônicas, e ia lá, colocava uma foto, colocava algum trecho, alguma palavra de alguém que lia. Mas o conselho que eu digo para quem quer escrever é primeiro escreva, coloca tudo no papel, e depois você trabalha. Questão de revisão, de diagramação, se você pode pagar alguém para fazer, ou tem alguém que faça. Se não aprende, eu tive que aprender tudo sozinho praticamente. E Deus sempre preparou uma pessoa para fazer a capa, uma pessoa para fazer a revisão, para fazer a ilustração. Deus sempre prepara pessoas para ajudar, né? E tentar as editoras. Deus pode abrir as portas e preparar uma editora que vai gostar do projeto. E se não preparar a editora, lança na Wiclap, no Clube de Autores, né, nesses sites de autopublicação. Ou manda para uma gráfica, imprime um lote pequeno e começa a vender. Se a gente sabe que temos algo a falar, algo bom,
algo especial, vale a pena o sacrifício, a dedicação, todo o esforço. É esse processo que eu tenho seguido. Eu continuo tentando contato com editoras, algumas respondem, Missão de Neemias agora está com a editora, crescendo, mas o Muito Além dos Videogames é totalmente independente, mas agora já tenho certa experiência e consigo fazer bastante coisa sozinho, né? Graças a Deus. Olha que legal, né? Essa ideia de que a gente acha às vezes que a ideia é tão boa, né? Porque Deus coloca algo no nosso coração, então a gente acredita, bom, Deus vai fazer todas as portas se abrirem, né? Então, o primeiro lugar que eu for bater, tá tranquilo. Deus está comigo, a resposta é positiva, né? Nem sempre é assim, né? Aí você escuta o primeiro não, né? Eu cheguei a ouvir gente rindo da minha cara quando eu falei do Devocional Pop, né? Que eu levei em editoras aqui em Curitiba, o protótipo do Devocional, né? Alguns editores, eles riram da minha cara. Falaram, isso aqui nunca vai dar certo. Você não tem... Já pensou? Você está misturando o mundo com a igreja brasileira não está preparada para isso e tudo mais e tal. Então, primeiro, né, a gente aprende muitas lições com isso. Primeiro lugar que, se Deus falou com você, não espere que todo mundo compreenda aquilo que ele colocou no teu coração, né? E outra é que você tem que ser perseverante. Se Deus colocou isso no coração, você tem que perseverar, né? Às vezes, a maneira como você falou, né? Fui em várias editoras, ouvi não, tenho lugares que é pior mesmo, não ouvi nada, né? Não tive retorno nenhum. Mas também a ideia da autopublicação, ou você mesmo preparar como um autor independente, te dá uma bagagem muito grande, porque você conhece todo o processo criativo do livro, né? Você não participou só de uma etapa, e isso abre muitas outras possibilidades também, né? Com certeza. No começo é difícil, né? O trabalho é dobrado, triplicado. Mas depois que a gente pega o jeito, agora é muito mais fácil. Eu converso com a minha esposa. Eu sento agora para produzir a revista, eu faço praticamente tudo sozinho. É rapidinho, já tenho ali o caminho, né? Agora, no começo era trabalhoso, foi muito tempo investido, muito estudo, muitos erros, né? Até acertar. Então, é como você disse, a perseverança é fundamental. Principalmente se você sabe que tem algo bom para passar, algo de Deus, né, que vale a pena você lutar por isso. O pessoal aqui está conversando, fazendo perguntas. O Strike Point Game, você colocando, olha, nada é fácil mesmo, né? Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás. E isso a Larissa mesmo. Tá perguntando para você se foi muito difícil a aceitação dessa mistura de cristianismo com jogos de videogame. É uma pergunta que sempre me fazem, né? Olha, como você começou, como é que foi a reação, a repercussão na igreja? Você teve crítica, todo mundo abraçou o projeto? Você teve... Como é que foi isso com você, Luiz? Olha, graças a Deus, irmão, foi bem tranquilo, mais até do que eu pensava. No começo, eu via que algumas pessoas ficavam assim meio achando estranho, né? Mas mais assustado, assim, do que criticando ou achando que não seria bom. Graças a Deus não teve críticas negativas e esse pensamento assim, não. Mas eu deixava bem claro desde o começo, olha, eu quero produzir, eu vou escrever sobre games, é algo que eu entendo, mas eu quero alcançar os leitores, levar uma mensagem de esperança. Quero achar um meio de falar de Jesus para os jogadores, né, de abrir portas, fazer amizade, e tem sido assim. A nossa geração de pastores, a maioria cresceu jogando videogame, né? Sim. Quando nós éramos crianças, os nossos pastores ainda estavam na transição. Era muito novo para eles aquilo, era um dilema, uma dificuldade para entender, para aceitar, como muita coisa da cultura pop. A gente já cresceu jogando, então muitos dos meus colegas de ministério, dos nossos parceiros aí, jogam, tem videogame, os filhos têm. Então, mesmo que muitos não jogam tudo, como eu, né? Eu seleciono demais, eu tenho um padrão, não é tudo que eu coloco em casa ou deixo meus filhos jogar, ou eu mesmo, né? Vou jogar. Mas você sabe que é a parte boa que dá pra gente aproveitar, tem muita coisa boa ali, e tem muita história envolvida em torno dos videogames. E isso, irmão, tem quebrado tantas barreiras para fazer amizade e falar de Jesus, que tem sido muito bom mesmo, muito bom. Até eu me surpreendo com os resultados que eu tenho alcançado, né, com isso.
Então, graças a Deus, respondendo a Larissa aí, não foi muito difícil, não. Claro, sempre tem um ou outro que não gosta, acha estranho, não apoia, né? Mas críticas e aquele preconceito, tentando atrapalhar, não teve não, foi bem tranquilo e eu agradeço a Deus por isso. Legal, como aqui, ó, o H Fragão tá aqui comentando, né? Hoje é mais fácil, mas imagina quando éramos crianças, né? Muita gente pensava que videogame era coisa do demônio, né? Bem como filmes e essas outras. O universo todo da cultura era do diabo, né? Então era mais Se as complicado igrejas mesmo. tivessem trabalhado mais, né, podiam ter ajudado uma geração de forma diferente, Exato. usado os videogames para falar de Jesus, criado jogos cristãos, jogos bíblicos, filmes e séries, né? Então agora a gente está tentando, mas tudo tem um tempo, a gente tem que saber a hora que a porta se abre, né? E Uhum. aproveitar a oportunidade. Legal, isso é muito importante, né? Porque algo que eu sempre questionei quando a gente acompanha produção cultural cristã, né, até na literatura, de um público mais adolescente, criança, junior, geralmente o conteúdo não é muito bom quando você compara esse conteúdo com aquilo que você tem na sociedade. Né? Hoje isso está mudando, graças a Deus. Você pega um desenho de alguns anos atrás e compare com um desenho, em termos de qualidade, né? Não estou falando conteúdo, né? Mas assim, a questão estética, a questão Isso, da técnica, né? A gente via assim, parecia que era feito de qualquer jeito. Parece, não, se é para Deus, pode ser de qualquer jeito, né? E isso tem a gente paga um preço por isso, porque a, a nossa sociedade era muito visual, né? Então a gente precisa buscar trabalhar com excelência no que a gente faz, sim. né? E a Entender questão, do assunto, né? Ser sim, especialista no assunto. exato. A questão dos jogos que você falou, né? Às vezes a gente vê alguns jogos cristãos assim, poxa, mas não dá nem vontade de jogar, porque o gráfico é ruim, a jogabilidade não é boa, não tem história, não tem enredo, é só alguma coisa qualquer ali. Então, a gente precisa aprender, né, com o pessoal que está fazendo bem feito e tentar fazer a nossa parte também, né? Sim, isso mesmo. Eu quero fazer algumas perguntas, Luiz, enquanto o pessoal está comentando aí, tá fazendo as perguntas. Bom, a gente trabalhou junto num projeto aí alguns meses atrás, né? Tive a grata satisfação aí de ter a sua participação no 40 Dias do Mundo dos Games, que foi o último devocional que a gente lançou. A gente mudou os planos em função da pandemia. A gente sempre fazia os lançamentos dos 40 dias junto com os filmes, né? Aí, de repente, perdemos os filmes, então a gente teve que se adaptar. Então, você. Ah, isso travou de novo? Você está me ouvindo? Será que ele caiu? Está me ouvindo? Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Comentem aí para eu saber como é que tá. Quem que travou aqui? Se foi eu, se foi. Acho que foi ele, né? Legal. Já voltamos, então. O que vocês estão achando desse papo, gente? Tá legal, né? Boa noite aí a todo mundo que está entrando, né? Muitos projetos de retro games aí, de games entrando, sejam todos bem-vindos, né? Muito bem. O nosso amigo Josier Melo, legal, que bom que vocês estão. A gente não caiu, né? Isso é importante nessa era de todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, né? O Luiz já volta aí então, para a gente terminar a nossa conversa, já está caminhando para o final da nossa conversa com ele. Eu queria, se vocês tiverem questões, podem deixar as questões que a gente faz aí. Assim que ele voltar, a gente continua. A ideia da live do Lumen é deixar o convidado falar, né? A gente fala pouco, porque geralmente a gente fala bastante, né? Mas nas lives aqui da iniciativa Lumen, a ideia é que o convidado fale. Então a gente só orienta as perguntas e o convidado pode conversar e falar, né? Essa que é a proposta dessa live aqui. Vamos chamar ele mais uma vez. Terceiro ato da nossa entrevista de hoje, né? Vamos lá.
Olá, Tô de boa. fase 3, Luiz, fase 3, terceira Isso aí, fase. fase 3. Nós vamos vencer as fases, vamos vencer. Deus quiser. Amém. Então, a gente está falando 40 dias do mundo dos games, que eu tive a alegria e o prazer de ter uma participação sua num dossiê que ficou muito bem feito, né? No final do livro. E eu queria que você, primeiro que você recebeu o livro, infelizmente demorou um pouco para chegar, né? Mas eu queria primeiro que você contasse essa experiência, como é que foi essa experiência de participar do projeto. O dossiê ficou muito bem feito, né? Conta a história de todos os consoles aí, até a nova geração aí dos novos consoles, o PS5, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, né? A gente agradece muito a participação. E se você, não sei se deu tempo de ler ainda alguma coisa do livro, mas comentasse um pouquinho dessa experiência conjunta aí. Tá bom, já deu, já li tudo já. Inteirinho. Tudinho. Oh, que bom, mas faz pouco tempo que chegou, né? Não faz Foi, muito tempo, chegou, não. já devorei, né? Muito, muito bom, gostoso de ler e bem agradável, né? Eu não segui o código, não. Eu fui Na direto, sequência. página por página. Mas foi muito legal. Eu já tinha lido 40 Dias com Star Wars, né? E eu gostei muito. Os meus filhos gostaram também. E depois dos Vingadores, não, da Liga da Justiça. A Liga. 40 Dias com a Liga da Justiça. Então, quando o irmão me convidou para participar, eu fiquei bem feliz, bem honrado, né? E escrevi ali com alegria a história, um resumo da história dos videogames. Deu um pouco de trabalho porque era meio apressado, estava fazendo muitas coisas, né? Mas foi bom, foi uma experiência interessante e eu gostei muito do resultado final. O trabalho aqui da editora com a parte gráfica do livro é muito bonito, né? Ficou muito legal, né? O visual, então são 8 páginas, né, que saiu com o dossiê aqui que eu participei. E desde os primórdios dos videogames até o momento atual. Então, fiquei bem honrado e feliz de participar, apoiar esse projeto. Eu gostei muito dos devocionais. E eu tenho certeza que quem lê vai ser edificado, vai gostar, vai se divertir, porque a leitura é informativa, a parte gráfica é bonita e a parte espiritual também é muito boa, muito, muito bem feita. Então, parabéns pelo trabalho. E foi uma honra participar aí com vocês desse projeto. Muito legal. Eu falo que também conta as minhas experiências, né? Foi o primeiro livro que eu tive espaço, a gente aumentou o número de páginas, né? Então, tive espaço para contar um pouco da minha relação com os livros, né? Com os jogos. Então, a gente acaba contando um pouquinho da nossa experiência e isso foi muito legal de poder compartilhar com os leitores aí, coisa que eu não pude fazer nos livros anteriores pela limitação de páginas que a gente tinha se proposto a fazer para cada um dos devocionais. Mas aqui já te agradeci no privado, quero te agradecer publicamente aí por ter participado, né, desse projeto. Foi uma alegria para mim poder ter teu nome ali nos créditos ali como quem fez aí um especialista na área mesmo, né? Eu sou alguém que jogou e que jogou, né? Sempre fui não me considero especialista, mas só joguei desde o Atari, né? A gente já tem um pouco mais de caminhada, então a maioria dos jogos que estão ali no devocional eu tive o privilégio de poder jogar, e a partir daí a gente faz as conexões com o reino e saiu o livro, né? E ficou excelente, parabéns. Legal, que bom. Eu vou fazer umas perguntas finais já, mas tem uma pergunta interessante aqui que para a gente conversar, do Humberto, né? Do Humberto Fragão. Qual é a nossa opinião, a opinião de vocês a respeito dos casos de violência na sociedade que são geralmente atribuídos aos videogames, né? Isso é interessante falar até pelo esse bate-papo cristão que a gente está tendo aqui, qual que é essa posição. Pode responder. Se você quiser, depois eu complemento. É uma pergunta que quase sempre fazem, né? É um dilema que a sociedade enfrenta aí desde o Doom e Mortal Kombat, né? Quando começou. Mas, na verdade, desde a Super Mario, eu estava assistindo os documentários, Pac-Man, que o governo americano
com a turma jogando tanto Pac-Man e Super Mario, eu achava aquilo coisa do demônio e causador do males da sociedade. Eu não creio que seja a razão, os jogos, nem os violentos sejam a razão de levar pessoas a cometerem certos crimes. Contudo, inclusive, como o irmão citou em um dos textos do livro, eu vejo que pode servir como estopim dentro de um contexto de vida da pessoa, problemas espirituais, problema na família, problemas psicológicos, a pessoa enfrentando muitos dilemas ali na vida e todo um ambiente de pecado e de dor e de sofrimento. Talvez ao jogar um jogo violento e ela ver aquilo, experimentar aquilo, pode ser um estopim. Pode contribuir para levá-la a alguma atitude, mas não que seja a razão, porque jogava 007 com os jovens da igreja, a gente se encontrava para jogar jogo de tiro, né? 007 no Nintendo 64. Quando criança eu não gostava de Mortal Kombat, minha mãe não deixava eu jogar, mas de vez em quando jogava na casa dos amigos e tal, e nem por isso a gente saía matando ninguém, né? Arrancando a espinha de qualquer pessoa, né? Eu sei que a questão visual hoje é muito realista, né? Às vezes, quando eu vejo um jogo de PS4, de PS5, Xbox, eu até me assusto com o grau de realismo que tem ali e como eles colocam em detalhes a violência, né? O sangue, a morte, a dor. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça, mas o que eu vejo um jogo violento e tal, GTA e outros assim, talvez pode servir como um estopim. Uma coisa, algo a mais ali, só que vai despertar um problema geral que a pessoa já está vivendo muito maior, muito mais sério, talvez abuso, traumas familiares, a tortura e, claro, o vazio no coração, a falta de Deus, né? E talvez ela já foi influenciada pela novela, pelo filme, pelo desenho, por algum livro que leu, né? Por um político, ou pela própria família. Então, pode ser um fator a mais, é a forma como eu vejo, não como a razão em si, mesmo que eu não jogue alguns jogos e não aconselhe crianças ou mesmo adultos a jogar, tem maturidade para tudo e alguns jogos realmente não são bons, né? E como tudo na cultura, né? A gente tem que saber selecionar e observar e filtrar, mas eu acho que é essa questão mais do estopim ali, uma coisa a mais. Eu acho que é algo que a gente não se atenta como pai, primeiro como jogador e agora como pai de um jogador, né? Que meu filho gosta bastante do videogame, mas assim, os jogos eles vêm com classificação etária, mas dificilmente alguém se preocupa com a classificação etária. Eu já vi criança de 5 anos jogando Mortal Kombat no PS4, por exemplo, né? Então, assim, se existe uma classificação etária é porque é necessário uma maturidade para você poder diferenciar a realidade da fantasia, né? Então, eu acho que o grande problema dos jogos é a falta de supervisão dos pais. Muitas vezes nessa questão de o que meu filho está consumindo, né? Para quantos anos é esse jogo, de repente a classificação é lá em cima e o filho está jogando, né? E assim, se a gente for pensar nessa questão da violência, a gente pode voltar lá atrás, na década de 60, por exemplo, e a mesma coisa aconteceu com os quadrinhos, né? Se a gente pegar lá um psicólogo que lançou, esqueci o nome dele, me fugiu agora, mas ele lançou um livro que é alguma coisa dos inocentes, e aí assim, pregando que os quadrinhos estavam levando a mesma história, né? Década de 60 foram os quadrinhos. Então, olha, essa geração rebelde, violenta, está aqui porque os quadrinhos ensinam eles a serem violentos, né? E aí houve uma campanha generalizada nos Estados Unidos para queima, viraram fogueiras mesmo, né? Começaram a queimar revistas em quadrinho em praça pública, as revistas da DC, né, principalmente, que eram aquelas que faziam sucesso antes da explosão da Marvel lá na década de 60. Então você vê que periodicamente a sociedade começa a encontrar culpados por seus problemas, né? Então os quadrinhos já foram culpados, a própria televisão, os filmes também já foram culpados, né? Você pega, por exemplo, Matrix, né, que foi estopim aí para um desses massacres que acontecem lá nos Estados Unidos, enfim. Mas assim,
aquilo eu até coloquei, foi no texto de GTA, acho que eu coloco essa reflexão aí sobre ele não ser o responsável pelo problema, mas se existirem uma série de fatores, né, que já contribuem para um quadro psicológico aí já diferenciado, aí você pode ter mais um ingrediente dentro de um caldeirão ali que pode levar a isso. Agora, responsabilizar o jogo, primeiro, os pais precisam cuidar com que seus filhos assistem, né? A gente vê muita criança sozinha com o YouTube, e você não sabe nem que seu filho está vendo, o que ele está consumindo. Depois é fácil a gente culpar a internet, eu culpo a televisão, mas quem que ajuda, né? Quem que é a pessoa que libera ali o conteúdo? O jogo é violento para a idade do seu filho? Não deixa jogar. Bota outro jogo lá, até que ele até que ele entenda, né? Uma criança pequena não tem essa noção ainda do que é realidade. Real né? E virtual, né? Até outro dia, um ano atrás, meu filho achava que era o Homem-Aranha de verdade, então ele saltava dos lugares achando que ele ia soltar a teia e assim, eu que fosse atrás dele para segurar, né? Porque a fronteira entre fantasia e realidade não está bem definida na mente da criança, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O meu filho acha que é o Flash, ele sai correndo e acha que é o Flash. Então, e eu achava que era o Superman quando criança. Até pulei de cima do muro e caí. Isso acontece. Então, é responsabilidade dos pais, né, e dos responsáveis pelas crianças ensinar. Bastante gente comentando aqui, concordando, ainda bem, né? Concordando com o que a gente está falando, muito legal. A gente vai caminhar para o final, então, da nossa conversa, que já não vou tomar tanto seu tempo. Eu queria perguntar, assim, para você, antes da gente fazer a nossa despedida aqui, né? Essa é uma pergunta que eu tenho feito bastante para quando eu tenho a oportunidade de conversar com amigos aí de jornada. O que você acha importante na hora de elaborar um projeto, né? Que aborde algum aspecto da cultura junto com o cristianismo, né? A partir da experiência que você tem com muito além dos videogames, o que você poderia dizer para alguém que está assistindo a gente hoje? Poxa, gostei dessa conversa, né? Gostei desse assunto, eu tenho uma ideia aqui também, queria tirar do papel. O que é preciso, né, para um cristão que quer abordar aí alguma coisa da cultura e fazer essa conexão com o cristianismo? Tá. Em primeiro lugar, conhecer a Deus. Conhecer a Bíblia, se aprofundar na comunhão com Deus, ser especialista na vida cristã. Estudar a palavra, estar perto de Deus e buscar a glória de Deus em primeiro lugar. Não pensar em reconhecimento ou sucesso, ou ter a mesma ideia de que autores ou produtores seculares têm, né? O nosso trabalho é diferente. Pode ser que faça sucesso, pode ser que seja reconhecido, mas Deus em primeiro lugar, né? É a primeira, e conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, para não falar besteira, porque às vezes a pessoa vai falar, isso aqui é cristão, estou falando de games ou de filme ou de série, e você vai ver que é forçado, não tem um fundamento, tem até boa intenção, mas não tem alicerce, né? Não tem base. Então, o primeiro conselho é conhecer muito a Cristo, a Bíblia, e depois ser especialista no assunto, entender do que está falando, para não parecer assim, não dar aquele motivo, como o irmão comentou, dos jogos bíblicos que eram mal feitos, né? A pessoa fala lá, o crente quer falar daquilo, mas nem sabe o que está falando, faz mal feito, né? Então, entender do assunto. Então, eu conheço algumas coisas, mas como eu cresci jogando, quando eu decidi começar esse projeto, eu sabia que eu entendia dos jogos antigos. Agora eu não posso falar nada de PlayStation 3, PlayStation 4, da geração ali do Xbox 360 para cá, eu não entendo nada. Sei de um jogo ou outro, mas se eu for falar, eu vou falar besteira. Então, eu falo dos jogos retrô, eu entendo. E saber fazer essa conexão entre o Deus Criador e conseguir enxergar a imagem de Deus na cultura, a necessidade do ser humano ali com a queda, com o pecado, a necessidade da redenção, onde se aplica naquilo que você está falando. Então, conhecer a Deus, em primeiro lugar, mais e mais, e ser especialista no assunto que você se propõe a passar.
e saber fazer essa conexão. Deus vai dar a direção, o Espírito Santo, né? É algo meio que automático, mas não só apenas ter uma boa ideia, mas trabalhar bastante e ter paciência para quando você for apresentar isso ao público ser algo realmente bem feito, bom, claro, né? E que vai trazer, além da diversão, do conhecimento, seja qual for o objetivo secundário, em primeiro lugar a glória de Deus e a clareza do Evangelho. Eu creio que é isso, irmão. Maravilha. Então você que está aí acompanhando, dicas de ouro aqui, né? Se fosse uma consultoria, custaria muito caro, veio de graça essa dica para você, né? Então, olha, isso aí. Conhecimento bíblico, não adianta querer fazer algo sem ter noção do conhecer as Escrituras. Para conhecer a Deus, você não pode conhecer a Deus sem conhecer as Escrituras, não tem jeito. Então, conhecimento bíblico, saber do que está falando, conhecer a área que você resolveu abordar, né? Porque eu já falei algumas lives, acho que nas lives do Parábolas, ou não sei aonde eu falei, a gente conversa tanto aí que eu não sei mais onde foi. Mas acho que essa é a diferença entre ser uma voz e ser um eco, né? Se você conhece o assunto, você não vai copiar ninguém. Você vai desenvolver o seu próprio trabalho. E o que eu vejo acontecendo hoje? Muita gente olhando para alguns ministérios, projetos, enfim, poxa, olha que legal, tá dando certo, né? A pessoa tá bombando, como dizem, né? E aí a pessoa vai, vou fazer a mesma coisa, mas assim, primeiro, não foi a missão que Deus deu, não é aquela pegada que é a especialidade da pessoa, e aí ela vai porque tá na cabeça dela, né? Porque isso tem muito também, a pessoa acha que tá dando certo porque ela tem uma noção do que é sucesso, né? Uma noção externa. Então, acho que essa dica é maravilhosa. Não, qual que é a sua paixão, né? O que você gosta de fazer naturalmente e você se desenvolve. A partir daí você mergulha que Deus ele prepara todas as coisas, né? É claro que a gente tem inspirações, né? A gente vê, assim, pessoas se inspiram e acaba meio que seguindo um caminho, isso em todas as áreas da vida, né? Aos pais, ou ao pastor, ou um amigo, um professor. E agora, com a internet, a gente vê muitos produtores de conteúdo, e isso é bom. Sim, sim. A gente se inspira, pega a ideia, eu quero fazer algo parecido, seguir por esse caminho. Mas daí seguir o seu próprio caminho, né? Com muito trabalho e ter uma personalidade própria ali. Algo original, né? Eu sempre falo, olha, bom, dentro desse leque de pessoas que já estão trabalhando esse assunto, qual é a lacuna que você enxergou que ninguém olhou ainda? Essa é a veia que você tem que caminhar, se inspirando, né, bebendo de várias fontes, mas tendo uma identidade, né? Acho que isso vem com conhecimento, né? Você precisa conhecer o assunto que você vai abordar. Então, acho que essa para fechar com chave de ouro, você que ficou até o final da live, né? Anota essa dica, guarda com você, porque ela é valiosa demais. É como o Paulo falou, de pregar sobre fundamento alheio, né? Então eu vi no mundo retro gamer uma porta aberta que não tinha ninguém fazendo. E agora tem outras brechas que a pessoa vai achar, onde ela pode chegar, fazer amizades, abrir portas e levar a palavra de Deus. Maravilha. Eu quero, então, já deixar o Luiz dar os recados final, né, uma palavra final para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live do Lumen. Antes, convidar você que está nos visitando, né, você que veio aqui através do ministério aqui, do trabalho, né, do pastor Luiz, que você possa acompanhar o Projeto Lumen. Toda semana tem textos novos, periodicamente vão ter bate-papos como esses, que além de conhecer o projeto, também trazer dicas aí para aqueles que estão produzindo conteúdo também, porque acho que isso é importante, né? Compartilhar um pouco daquilo que a gente faz. Se a gente guarda só para a gente, né? Acho que não tem tanta alegria assim do que poder compartilhar com outros irmãos, a nova geração, que com certeza vai muito mais longe do que a gente, né? Porque tem muito mais ferramenta, tem muito mais conhecimento aí nessa área de mídias sociais e de internet e tal, pode alcançar muito mais pessoas do que a gente ainda nessa geração um pouquinho anterior ali, né? A gente se esforça para conseguir acompanhar, mas não é a mesma coisa de quem já nasceu com um celular na mão.
né? É verdade. Então acompanha aí, você que está na liga na live do Lumen, você possa seguir também o Pastor Luiz lá no Muito Além dos Videogames, acompanha, né? Ele tem um projeto, a gente não falou, né? Você pode falar agora no final sobre a revista, né? Um projeto periódico, né? Que acho que é outra pegada, é bem diferente de escrever um livro, né? Tem que ter ideia e material para sempre, para não perder ali, né? As edições. Então, olha só quanto material rico, né, que você pode acompanhar, né? E só para fechar a minha parte aqui, se você está por aqui, 22 horas tenho mais uma live. A gente vai falar sobre, eu acho que sobre carnaval, numa live no YouTube. Depois eu vou deixar o link lá nos stories do Parábolas para quem quiser acompanhar. Vai ser às 22 horas, tá bom? Beleza. Eu já vou agradecer, tá? E você pode dar as suas palavras finais, falar mais algumas coisas, e a gente encerra aí essa live primorosa hoje, com as dicas e com toda a trajetória do meu amigo Luiz aqui, com Muito Além dos Videogames. Tá bom, então só mostrar os livros aqui. O primeiro, Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador. Todas as crônicas são minhas, são 25 crônicas. Tem um artigo sobre a relação dos games, a arte e a fé cristã, e um texto evangelístico que eu transformei em folheto, Eternal Life, com a ajuda de um amigo, e a gente distribui. Tem ilustrações antes de cada capítulo. O segundo é esse aqui, já com crônicas de amigos, capa estilo Master System. Master System, muito bom mesmo. É bem nostálgico, um joguinho da Tectoy. E o terceiro, que tem a participação aí do Pastor Eduardo, Muito Além dos Videogames 3. Tá aqui, maravilha. E com esse eu fechei as crônicas, né? Eu creio que aqui, esse tipo de literatura eu fechei com esses 3 livros, tá bom. Talvez no futuro junte novos amigos e escreva um novo livro, mas por enquanto não. E agora estou trabalhando com a revista, né? Muito Além dos Videogames, e estou caminhando para a edição 2 agora. E aqui é no estilo das revistas que a gente tinha nos anos 90. Fala dos jogos, sobre os criadores, curiosidades, as fases, né? Mas na cosmovisão cristã, é o diferencial. Então, por exemplo, eu falei de um jogo do Atari chamado Bob's Going Home, que a música é o hino Em Jesus Amigo Temos, e todo mundo gosta daquela musiquinha, mas a maioria dos jogadores não sabia que era um hino. Então eu pude falar a história do hino, do autor do hino, colocar a letra do hino, então o hino do cantor cristão numa revista de videogame, né? Maravilha. Parece coisa de outro mundo, mas tem dado certo. Então aqui é mais gráfico, né? Tem muita cor, muita foto, e eu sempre coloco algum versículo. E tenho tentado fazer algo bem nostálgico, mas material não falta. Tanto o jogo que tem dos anos 80 e 90 e 2000 coisa, né? É muita coisa. Pro pessoal que é da nova geração, era assim que a gente zerava jogo antes, né? Porque não tinha YouTube, não tinha gameplay de YouTube, dica, tutorial, ou você comprava a revista, ou além de que os jogos eram muito difíceis, né? Essa é uma constante ali, porque no jogo de mundo aberto que você não morre nunca, né? Você tá sempre ali acompanhando, joga um Battletoads da vida, ou um Castlevania, né? Contra. Ou os Contra, e aí você vai ter problemas, né? Essa geração vai ter problemas aí para poder zerar esses jogos. Talvez, não sei, né? O pessoal desiste. Eu até tentei, né? Comprei alguns jogos ali do PS4 com meu filho, só para ilustrar isso, né? Peguei a coleção de Castlevania, desde do Nintendinho até ali o do Super Nintendo e tal, que foi o que eu joguei, né? O Super Castlevania 4, né? Isso. E aí, vou jogar com meu filho. Olha, filho, isso aqui era que o papai jogava quando era mais novo. Jogou 5 minutos, falando, pai, que jogo chato, né? É muito diferente a visão deles, a forma de encarar, né? Eu todo feliz ali, né, para compartilhar um pouco ali da minha história do videogame. Pai, é muito chato isso aqui, o gráfico é muito ruim, então não quero jogar isso aqui, não. Eu passo por isso aqui com meus filhos também. Mario e Sonic eles gostam. É o Mario. Agora, sim. Top Gear, outros jogos que eu tento mostrar que eu gostava demais, eles olham assim, né?
E só não fala pior, acho que por consideração, né? Mas eles gostam de outro tipo de jogo mesmo. É interessante a mudança na geração. Nas gerações, né? Isso é muito legal. E aí, se você quiser deixar uma palavra final para o pessoal que acompanhou a gente até agora aqui na live, a gente estourou um pouquinho o horário, mas acho que valeu a pena aí pelo conteúdo dessa live. Ela vai ficar salva, né? Então você pode indicar, compartilhar, porque acho que todo mundo que tem projeto precisa acompanhar aí essa live e as dicas que o meu amigo Luiz aí trouxe para nós nessa noite. Tá bom, então, agradeço o convite, irmão. Deus abençoe esse seu projeto, seu trabalho. Tenho gostado muito dos devocionais e meus filhos também, né? Que continue fazendo esse trabalho aí para a glória de Deus. Tem o meu Instagram, convido os amigos aí a seguir, muito além dos videogames. Tem o meu pessoal, coloco mais coisas da família ou do ministério, né? Luiz Miguel Gianelli. E o meu objetivo é continuar com a revista. Não tem uma periodicidade que eu marquei, porque é impossível com as coisas do ministério. E é bem independente, eu faço praticamente tudo. Então, quando der, eu vou publicar as edições, né? Mas eu quero investir nelas, tem sido bom, tem sido gostoso, tenho feito muitas amizades. E eu agradeço a todos que acompanharam aí a live, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Usa os seus talentos para a glória de Deus, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta, né? Escreva, cante, desenhe, produza. Coloque Deus em primeiro lugar, pregue o Evangelho. Se alguém está ouvindo e não crê no Evangelho, entregue a sua vida a Jesus, Ele é o único caminho. E vamos aproveitar as coisas boas que tem no mundo, né? Tudo reflexo da imagem de Deus, da criatividade de Deus que Ele passou para nós. Usufruir aquilo que é bom, para nossa felicidade, prazer e alegria, mas sempre tendo Cristo no centro, né? Se tiverem alguma dúvida, depois pode mandar mensagem para mim. Eu estou pronto aí a ajudar e desejo as bênçãos de Deus sobre todos, né? Vamos jogar videogame, mas Deus em primeiro lugar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado. Eu vi o Josier Melo ali, tem uma revista, uma HQ fantástica. Você precisa estar aqui na live com a gente para conversar mais sobre esse projeto também, né? Enfim, a gente vai descobrindo os talentos aí ao longo da jornada, e isso é algo que não tem preço. Acho que a maior alegria, né, desse trabalho é poder encontrar amigos na jornada, né? Pessoas que pensam com um só coração, uma mesma mente. A gente está conectado aí para levar o evangelho para essa geração. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live do Lumen dessa semana. Semana que vem tem live de novo, não vou nem falar quem é a convidada, porque ela está aqui nos comentários, né? Larissa, semana que vem, vai estar com a gente aqui na live do Lumen para contar um pouquinho sobre os projetos que Deus tem dado para ela, tá bom? Deus abençoe, galera. Fiquem bem, excelente final de semana. A gente se vê na semana que vem ou num Stories, em qualquer lugar aí a gente se encontra nessa nova era das lives aí, da conexão, tá bom? Pastor, muito obrigado mais uma vez. De nada, pastor. Deus abençoe. Forte abraço para todo mundo. Tamo junto. Tchau.